Bom, meus queridos, nessa manhã eu quero contar um sonho que eu tive nessa noite. Antes de acordar agora para a oração, né? Sabe que eu olhei para os céus e vi nos céus como se tivesse no céu um buraco redondo, um clarão assim, né? Um buraco fechado de nuvens com um buraco aberto. E nesse buraco tinha um raio de luz que saía. E dava para ver que existia como se fossem umas bolinhas. E na hora que eu olhei para aquelas bolinhas, no meu coração, me veio assim: essas são as pessoas que estão orando diante de mim. E aquela luz ficou e daqui a pouco veio assim e acabou aquela luz como se uma escuridão viesse. E na verdade, não é tanto a marca da escuridão, mas Deus me mostrando a importância das pessoas, que tinha uma turma de pessoas que estavam orando na sua presença. E tanto que esse sonho terminou e em seguida eu tive outro, que eu estava levantando então de manhã para orar e vinha levantando assim numa casa grande. E estava passando por irmãos que estavam... Tinha uma irmã que estava ajoelhada já orando, e tinha outros que estavam esperando o horário da oração. Mas existia vários irmãos dentro dessa casa, né? Cada um ali esperando começar o horário para poder orar. Mas eu saía para a rua e encontrava na rua alguns outros irmãos, que eram poucos, não eram muitos, bem poucos por sinal, 3 ou 4 só. E na medida então que eu comecei a caminhar naquela calçada, naquela rua, né, que era uma calçada bem larga, uma rua bem larga, os irmãos diziam para mim assim: pastor, cuidado, olha as cobras, né? Olha as cobras. Olha, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Quando me falaram isso, eu dei até um pulo assim para o lado, olha, será que eu não estou vendo uma cobra? E olha, eu vou dizer uma coisa. E eu olhei assim e me esforcei para tentar ver uma cobra. Eu disse assim: bom, as cobras têm que ser muito pequenas, né? Para mim não estar conseguindo ver. E então assim eu me esforcei para ver, assim que eu vi, assim como quase que uma cobra imaginária e bem pequenininha. Então, acordando do sonho, eu fiquei pensando, né, duas coisas. Será que eu estou sem discernimento e não estou vendo as cobras? Mas, na verdade, meus queridos, o que me sentenciou o coração, assim, naquilo que entendi de Deus, é que existe um medo que se está vendo até mesmo o que não existe. Porque concretamente naquele sonho não tinha nenhuma cobra. A verdade é que, como pregamos no culto de domingo, não sei se você esteve no culto de domingo, mas falamos que Satanás, como fizemos uma live, não, na verdade não é live, né? Fizemos um vídeo no YouTube, que, na segunda-feira, aonde ele questiona, né, a palavra de Deus. Ele traz um questionamento sobre aquilo que Deus falou, que ele é questionador, né? E o questionamento dele produz dúvida. Também trouxemos, na mesma palavra que pregamos domingo de noite, falando que ele é um acusador dos irmãos. Então, ele acusa Deus de proteger Jó e acusa Jó de ser fiel a Deus, porque, na verdade, Jó é fiel a Deus porque Deus dá tudo para Jó. Protege ele de tudo que é jeito. Então, meus queridos, quando o diabo questiona alguém, ele acaba gerando dúvida no coração dessa pessoa. Quando ele acusa alguém, ele acaba gerando condenação no coração dessa pessoa. Mas meditávamos no domingo na palavra, aonde o gigante Golias, durante 40 manhãs e 40 tardes, apresentou-se então, falando coisas e desafiando então
desafiando os exércitos de Israel. E a palavra de Deus diz que todos os homens ficaram apavorados. Todos os homens ficaram apavorados. Meus queridos, a verdade que também falávamos no domingo é que Davi tinha uma visão de Deus, como ele é. Enquanto que o povo, os homens, tinham uma visão de Deus como sendo Golias, ou o inimigo gigante, e Deus não era tão gigante assim. Observe que quando o apóstolo Pedro, juntamente com João, estão à porta do templo e encontram aquele homem, eles têm uma convicção do que eles não têm. Eles não têm prata e ouro, mas eles têm uma convicção daquilo que eles têm. Aquilo que eu tenho, eu posso dar. Eles sabiam quem eles tinham. Eles sabiam que eles tinham recebido um reino inabalável. Eles sabiam quem era Deus e sabiam, então, quem eles eram. Quando nós não sabemos bem quem é Deus ou perdemos uma visão correta de Deus, nós também perdemos no reino, nós perdemos uma visão correta de nós mesmos. E nisso o inimigo se aproveita. Se você está vendo o inimigo grande, é porque Deus está pequeno. E se Deus está pequeno, você está se vendo como gafanhoto. Você vai se ver como algo que é fora do padrão de Deus. A verdade é que naquele meu sonho, o segundo que eu tive, os irmãos estavam querendo buscar a Deus. E ainda faltava alguém que não tinha chegado para abrir o lugar onde eles iam entrar. E então existia um perigo de cobras imaginárias na rua. A verdade é que Golias, ele desafiou, ele tinha um tamanho, ele tinha uma desproporção de tamanho. Mas a verdade, meus queridos, é que ainda que haja fatos e ainda que estejam acontecendo coisas à sua volta que possam testemunhar dizendo: eu estou debaixo de peso, de opressão, estou sentindo medo, estou angustiado. Ainda que isso esteja acontecendo, existe alguém que te ama, que pode te livrar de todas essas coisas, mas precisa que você responda crendo que Ele é o que Ele diz que é. Eu tenho uma palavra aqui que diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará, ou conforme a tradução diz, consolará, e guardará do maligno. Meus amados, a palavra de Deus diz que o Senhor, na oração modelo do Pai Nosso, quando Ele nos ensina a orar, Ele diz que nós devemos orar a Deus pedindo que o Senhor nos guarde da tentação. Aqui essa palavra diz que Deus nos guardará do maligno. A verdade é que nem sempre oramos o que convém ou sabemos orar, né? Mas a verdade é que precisamos da orientação do Espírito. E ainda que deixemos de fazer, o fato de estarmos apegados com Deus, estando na presença e buscando o seu livramento, tendo o coração voltado para o Senhor, a palavra de Deus diz que Deus é fiel. Ele vai nos guardar do maligno. Agora, você precisa se levantar nesses dias e resistir ao maligno, uma vez que procura, buscando orar, sujeitar-se a Deus. Meus amados, glorifica o nome do Senhor. Resiste ao maligno. Resiste ao diabo, meu amado. Resiste em nome de Jesus. Davi se levantou naquele dia e disse assim: olha, você vem a mim com lança, com espada, com lança e com escudo, mas eu venho contra ti em nome do Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Quando ele afrontava, na verdade, o povo de Deus, ele estava afrontando a Deus. Meus amados, existe a autoridade de Deus sobre tua vida. O Senhor te ungiu. O Espírito do Senhor Deus está sobre ti. O Senhor, Ele é forte e poderoso.
O Senhor precisa que tu faças a tua parte. Levanta-te. Existe um cântico antigo que nós cantávamos, diz assim, ó, levanta-te, levanta-te, Senhor, levanta-te, levanta-te, Senhor. E nós falávamos do cântico que o Senhor se levantasse. Bom, mas isso é uma oração para que Deus o faça. Mas está escrito, eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Meus queridos, andemos por fé e não por vista. Ainda que possa existir muitas cobras ou muitos escorpiões à sua volta, existe um que é o Senhor, fiel é o Senhor, que vai consolar, vai confortar e vai guardar do maligno. Andemos na presença de Deus, mas façamos a nossa parte. Se Ele nos deu, é que nós devemos usar. Pega o teu cajado. Pastor, eu nem sei se eu tenho um. Tu tens sim. Abre os teus olhos. Não fica olhando aquilo que não existe. Ou ainda que exista, olha aquilo que certamente existe. O cristão, em Cristo, tem autoridade. Levanta-te e resista, como disse o Senhor a Moisés, em meio a toda aquela opressão que vinha lá, o faraó com seus exércitos e eles à beira do Mar Vermelho. Levanta esse cajado. Declara na autoridade do nome de Jesus. Resista, repreende todo o dardo, toda a seta e tudo aquilo que possa ser uma obra do maligno. E certamente, como diz a palavra, fiel é o Senhor que vai te guardar do maligno e vai consolar, confortar o teu coração em cima dessa angústia. Nessa semana, o Senhor vai te livrar do maligno. Em nome de Jesus.